Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete, sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Neste vídeo 27, daremos continuidade ao conteúdo que começou na videoaula 24 sobre comparação de médias de duas populações. No vídeo 25, a gente viu o caso em que as amostras são independentes e as variâncias conhecidas. Logo em seguida, a gente fez um exercício sobre o caso das amostras ainda independentes, porém as variâncias desconhecidas e iguais. Neste caso, nós veremos o que no vídeo 24 chamamos de caso B, que é o caso das amostras ainda serem independentes, porém com variâncias desconhecidas e diferentes. Para ilustrar esse caso, segue aqui o enunciado do problema que desenvolveremos. Lembrem que a gente sempre utiliza como referência os livros texto do Bussab e Moretin e do professor Magalhães, da USP. As referências completas estão na página da disciplina, o link está ali na descrição do vídeo. E neste caso, temos a comparação entre duas ocupações e as suas rendas. A hipótese de que o cargo ou a ocupação X tem uma renda anual maior que a ocupação Y. E a partir de amostras aleatórias, tanto entre profissionais exercendo o cargo X e o Y, o cargo Y, se levantam algumas informações amostrais, como, por exemplo, a renda média de 42.200 para o caso da ocupação X e 37.900 para o caso das ocupações Y. Os desvios padrão também são dados aqui. Eu enfatizo que assumimos que as variâncias populacionais são diferentes e a 10% de significância precisamos verificar se há como apoiar a afirmação do diretor do departamento pessoal. Veja que aqui eu estou enfatizando, mas normalmente você não vai saber a priori se essas variâncias podem ou não ser consideradas iguais ou diferentes. O que a gente precisa fazer, e a gente verá isso nas próximas aulas, é primeiro um teste de hipótese comparando as variâncias. E em função do resultado desse teste, a gente parte, seja para o caso 2A ou para o caso 2B de variâncias desconhecidas. Né? Neste caso, a gente vai simplificar porque ainda não vimos como comparar variâncias de duas populações, então assumimos já que essas variâncias são diferentes para justamente a gente apresentar este caso 2B que foi descrito na videoaula 24, tá? Muito bem, vamos para o nosso quadro branco, só para a gente rabiscar um pouco e deduzir a solução. Temos aqui o enunciado, aqui também temos as informações que foram dadas, né, no enunciado. Olha todas as informações aqui extraídas a partir da amostra. E nós precisamos verificar esta informação aqui. Será que essa afirmação pode ser considerada correta pela estatística? Né? A amostra ou as amostras, no caso independentes, né, foram extraídas justamente para dar luz a essa dúvida. E com isso, tendo em vista que nós queremos comprovar ou validar esta afirmação, a gente constrói o nosso teste de hipóteses. A nossa hipótese nula contém sempre a igualdade, né? Porque essa informação aqui, esse zero aqui, que será utilizado na construção do teste. A hipótese alternativa terá o complemento, né? No caso, teremos a afirmação, né, da média de renda anual de X ser superior à de Y. Por isso que aqui temos a desigualdade aqui apontando à direita. Né? Se a gente reescrever isso aqui, a gente teria então que a média de X é maior que a média de Y. Né? A mesma coisa. Se a gente rejeita então a hipótese nula, a gente admite como correta a hipótese alternativa, portanto, poderemos apoiar a afirmação do diretor. Percebe que basta eu rejeitar, ou melhor dito, se eu não rejeitar a hipótese nula, eu estou admitindo que estas médias salariais anuais são iguais.
né? E basta demonstrar que essas médias são iguais para a gente rejeitar a afirmação contida, neste caso, na hipótese alternativa. Então, é uma maneira de você validar esta afirmação. Eu enfatizo isso porque muitos se deixam levar pela ideia de que toda afirmação a ser comprovada ou validada precisa estar contida na hipótese nula, e não é bem assim. Pode ser que coincida, mas não é o caso. Neste caso, por exemplo, basta comprovar a igualdade das médias para eu refutar esta afirmação. Mas às vezes pode ser suficiente demonstrar a igualdade para validar uma afirmação. Então, tudo vai depender do que você queira demonstrar ou comprovar ou validar. Tá bom? Neste caso, as hipóteses, então, precisam ser desta maneira para a gente ter condições de validar esta afirmação, tá? Ou validar ou refutar, né? Você se entende. Muito bem, como as variâncias são diferentes, então, na aula 24, a gente viu que a estatística que utilizaremos será esta. Percebe que esta estatística T de student com V graus de liberdade parte do uso da diferença da média amostral das diferenças. Perceba também que a sua esperança é dado pela hipótese nula, isso vem aqui, daí que vem o zero que está aqui em vermelho, e a sua variância é estimada, né? Porque esta variância, a variância desta variável aleatória de barra, que é a média amostral das diferenças, depende das variâncias populacionais de x e de y. Porém, a gente não tem elas, né? E dado que elas são diferentes, cada uma das amostras nos fornecerá estimativas pontuais para as respectivas variâncias populacionais. Então, são essas estimativas que virão aqui a nos auxiliar na construção dessa estatística. Como são variáveis aleatórias, né? Não temos mais aqui uma variável aleatória com distribuição normal, e sim com uma distribuição T de student. E o número de graus de liberdade a gente viu que sai, né, desta formulinha aqui, que não é outra coisa que uma ponderação aí entre as variâncias amostrais das médias amostrais independentes. Lembra que SA é igual ao S. Aqui eu pus suma, seria x, né? O x ao quadrado sobre o nx. E o b é igual ao s ao quadrado em y sobre o ny, né? Que são as variâncias amostrais das médias amostrais, né? Com essas informações, a gente já tem como construir a nossa região crítica no procedimento convencional de teste de hipóteses. É um teste unilateral à direita, então eu sei que a minha região crítica estará definida ou composta por todos os valores t maiores ou iguais que um valor crítico, tal que todas essas chances acumuladas aí de errar serão iguais ao nível de significância, que é, no caso, 10%, né? Representado algebricamente aqui pelo alfa, certo? Então, este valor crítico aqui no R será definido pela função QT, que é de quantio, T de student. A área à esquerda é 1 menos alfa, esta área aqui em branco, né? E V graus de liberdade. Lembra que esse V aqui, quando você calcular, vai dar um valor real positivo, né? E o número de graus de liberdade é um número inteiro. Então, você vai utilizar aqui o V já arredondado ao inteiro mais próximo, tá? No caso, no R, né, você utiliza a função round de V. Tá? Ele vai te dar o inteiro mais próximo automaticamente. Também dá para fazer esse teste utilizando o p-valor, né? Nós aprendemos o p-valor, e o p-valor consiste na probabilidade da gente obter esse conjunto amostral ou conjuntos ainda mais extremos, né? Portanto, se eu considerar esta distribuição aqui, T de student com V graus de liberdade, a partir da estatística observada na amostra, eu verifico, né, qual é a chance de obter essa amostra? Qual é a chance de obter amostras ainda mais extremas? Suponhamos que essa estatística tenha dado um valor positivo.
né? Significa que valores mais extremos estarão ainda mais à direita da distribuição. Lembra que essa distribuição T de student é centrada no zero, né? Então, se eu tenho um valor positivo, um valor mais extremo vai estar mais à direita. Por isso que o p-valor neste caso é definido assim. Se a estatística me desse um valor negativo, aqui, uma estatística alternativa que suponha, amostras mais extremas ou estatísticas mais extremas estariam mais à esquerda da cauda, da distribuição. Portanto, o p-valor estaria definido por essa área que eu marquei agora aqui em azul. Cabe ver qual que será. Em se tratando deste caso, então, o p-valor vai ser dado pela diferença de áreas, o todo menos a área que está aqui marcada em laranja para obter como resultado a probabilidade que nós queremos, que representada geometricamente pela área em amarelo. Então, nós já conhecemos esse procedimento utilizando a função PT, P de probabilidade e T da distribuição T de student, sem esquecer de colocar aqui como segundo argumento da função o número de graus de liberdade. Mesmo que você não ponha no R, você vai ter erro, Então, você vai lembrar na hora que precisa de dar um argumento a mais, tá? Diferente da função P-norm, que é norme, Distribuição normal não é definida por graus de liberdade na sua forma, Muito bem, com isso em mãos, nós vamos para o R, Opa! Deixa aqui apagar também a minha câmera para não apagar o código. Eu passei todas essas informações a mostrar isso aqui, o nível de significância, deixa eu rodar aqui. As nossas hipóteses, só a hipótese é que a média salarial de X é maior que a média salarial anual, de Y. Basta demonstrar que é igual para eu refutar tal afirmação. Então, se eu não rejeitar a hipótese nula, significa que eu não posso considerar como verdadeira a afirmação do diretor que está contida no caso na hipótese alternativa. O nosso delta, já que é um teste de igualdade, as médias são iguais, então a diferença entre elas será igual a zero, pela hipótese nula, certo? O delta está aqui sendo utilizado para representar essa diferença. E enfatizo por quê? Porque você pode querer testar uma diferença diferente de zero. Você pode querer testar que a média de X é superior à média de Y em R$ 200 em média. Por exemplo, o delta seria igual, então, a 200. Não é o caso, prosseguimos, sabemos já qual é a estatística que temos que utilizar, a estatística T grandão, todos os valores necessários aqui para calcular os graus de liberdade dessa variável aleatória. Percebe que o valor de V deu 30,83, então, arredondando, eu vou ter aqui um número de graus de liberdade igual a 31, que é o inteiro mais próximo, certo? Depois, seguindo o procedimento convencional de teste de hipóteses, eu preciso especificar a região crítica, porque é ela que me auxilia nesse processo de tomada de decisão, se eu aceito ou não a afirmação do diretor. Esse valor crítico, me define essa região crítica ou de rejeição, que é definida, é dada pelos valores T maiores ou iguais a esse valor, certo? Esse valor crítico, então, é dado pela função QT com 1 menos alfa e GL como argumentos da função. Nós já explicamos antes por quê. Esse valor crítico é 1,31, arredondando. Calculo a evidência na amostra. Percebe aqui a diferença de X menos a diferença em Y. Perceba também aqui que eu estou preservando a ordem, a ordem utilizada na construção do teste. Quando é igualdade, até que não faz tanta diferença assim, mas quando esse delta aqui é diferente de zero, aí aqui a troca de colocar o X antes que o Y ou vice-versa, vai mudar o resultado, Menos o delta, no caso aqui é zero, dividido pelo desvio padrão dessa diferença amostral. Na verdade, é uma estimativa do desvio padrão, Porque nós não temos as variâncias populacionais,
né. Então a gente está estimando esse desvio padrão amostral. Por isso que a gente não utiliza a normal padrão. Essa estatística observada, então, será igual a 1,77. Como a gente vê comparando o valor crítico com a estatística observada, essa estatística pertence à região crítica, né, porque é maior, né, que esse valor aqui. Portanto, nós estamos dentro da região de rejeição, o que nos leva a não aceitar a hipótese nula. Se não aceitamos a hipótese nula, então isso significa que as evidências nos levam a admitir a hipótese alternativa como verdadeira, ou seja, podemos aceitar a afirmação do diretor. A gente pode testar isso também pelo p-valor. O p-valor, no caso, vai ser igual a 1 menos a probabilidade, né, das amostra aqui. Perceba que esse t-ops deu um valor positivo, então estamos justamente na cauda direita da distribuição, né? Estamos aqui, como no gráfico que estamos aqui, né? Então, o nosso p-valor vai ser dado pela área em amarelo, né? Nosso, então, para a gente calcular essa ui, está mexendo aqui, espera aí. Para a gente calcular essa área, essa probabilidade, a gente precisa utilizar a função PT, porém, pela diferença, né, porque nós sabemos que esta função PT no R me dá a probabilidade da estatística ser menor ou igual que a estatística observada, que é o que vou dar como argumento aqui para a função, né. Então essa função aqui vai me dar como saída toda a área em laranja, né, até o fim, toda a área à esquerda dessa estatística observada. Então o p-valor, no caso, vai ser a diferença do total, que é 1, menos essa área todinha em laranja, que vai ser dado por essa função. Voltando ao R, a gente tem esse valor já calculado, e nós temos então que esse p-valor, perceba, 1 menos PT da estatística observada, e eu alimento aqui os graus de liberdade, né, que é o V calculado, porém já arredondado. Esse p-valor vai ser igual a 0,04 ou 4,3%, inferior ao nível de significância considerado de 10%, portanto, novamente, o p-valor nos leva a rejeitar a hipótese nula, tá? Ou seja, a estatística nos dá sinais para aceitar como verdadeira, como correta a afirmação do diretor. Certo, gente? Bom, até agora a gente viu, né, alguns dos casos, faltaria o caso dos dados pareados, que será tema, então, do próximo vídeo, certo? É isso, galera, então, muito obrigada e até a próxima.